O programa a seguir é uma produção da TV Moca. Programa Moca Show, apresentado por Marcele Costa. Oferecimento São Cristóvão Saúde, sua vida em movimento. Olá, bem-vindos ao programa Moca Show. Muito obrigada pela sua audiência toda terça-feira aqui comigo. E hoje nós vamos falar de Juventus, vamos falar da Web Rádio Moca e eu converso com o empresário e locutor, jornalista também, o Renato Corona, da Web Rádio Moca. Obrigada pela presença, Renato. Obrigado você, Marcelo. É um prazer estar aqui com vocês aqui na TV Moca, né? Um dos canais mais importantes da Moca aí para a gente poder também divulgar e também sempre nosso parceiro. A gente sempre está trabalhando junto nos eventos da Moca aí. É um prazer estar aqui com você, Marcelo. Imagina, prazer é nosso recebê-lo aqui. Vamos começar falando da história da Web Rádio Moca. Vamos lá. Né? O Juventus, pessoal, para quem né, São Paulo todo me assiste, aqui no bairro da Moca, né? E eles Exatamente. transmitem e fazem um trabalho assim maravilhoso. Vamos falar como surgiu essa ideia da Web Rádio Moca? O Web Rádio Moca é uma ideia do Marcelo Santos, né? O Marcelo Santos, um dos nossos companheiros aqui da rádio. Marcelo Santos fundou a Web Rádio Moca em 2011, meados de 2011, mas no começo ainda não tinha transmissões dos jogos, né? Era apenas uma rádio web como qualquer outra. Aí teve a ideia de fazer a transmissão dos jogos do Juventus porque ninguém transmitia. Não tinha como, né? Ou você ia no estádio, né? Exatamente. Aí só ficava sabendo da notícia depois, não é isso? E não tinha Não ninguém. tinha como quem fizesse essa transmissão Não tinha, realmente. a transmissão, não tinha uma divulgação do resultado. Não. O torcedor ia atrás quando foi o jogo do Juventus. Não sabia. Isso. Então, o Marcelo pensando nisso, como também juventino, que não tinha os resultados do jogo do Juventus, falou assim, então vamos fazer uma transmissão para todo mundo saber os jogos do Juventus, né, para todo mundo acompanhar os jogos do Juventus. E aí começou a Web Rádio Moca. Nossa primeira transmissão oficial foi em fevereiro de 2012, ou seja, estamos completando aí em 2022 10 anos de transmissões esportivas e a partir daí a Web Rádio Moca deslanchou, passou a ser o veículo, o único veículo que transmite os jogos do Juventus ao vivo, né, por bom tempo. Agora nós temos outras mídias, a modernidade aí vai chegando, então outras pessoas também vão fazendo transmissões. Hoje você pode transmitir pelo celular, se você quiser, inclusive. Mas a Web Rádio Moca foi a primeira a começar a transmitir ao vivo a pioneira, os jogos do Juventus, todos os jogos do Juventus, seja na Rua Javari, no estádio do Juventus, ou nos jogos fora também, no interior de São Paulo. É porque vocês acompanham, não é isso? Sim, a gente acompanha bastante os jogos, todos os jogos. Nesse ano do Campeonato Paulista da Série A2, nós fomos em absolutamente todos os jogos, em todos os estádios que o Juventus jogou. Nós fomos em todos, sem exceção. Rua Javari, obviamente, né? A gente Não tem nem como, é a casa, né? É a casa do Juventus, então ali a gente foi em todos os jogos e também nos jogos fora. A gente foi para Indaiatuba, fomos aqui no ABC, nas cidades do ABC a gente foi bastante, fomos a Barueri também. As cidades onde o Juventus vai jogar, a gente está lá para fazer a transmissão do jogo. Fomos até Monte Azul Paulista, para fazer. que fica lá 6 horas de viagem, mais de 400 quilômetros. Fomos lá para fazer a transmissão ao vivo de lá. Então, quer dizer, a gente está sempre... E a gente brinca, né? A gente fala que não adianta também... Hoje você tem as transmissões de vídeo e você, como todos os canais de televisão fazem agora, fica no estúdio assistindo o jogo e narrando dentro do estúdio. Mas nada supera a aura, né, do estádio, aquele clima da torcida, aquele clima de estádio. Não tem coisa melhor do que aquilo. Então a gente quer passar isso para o torcedor nas transmissões. Então a gente faz questão, quando pode, né? Porque também, quando na pandemia a gente não podia ir nos estádios, também. Né? Como é que foi esse período para vocês? Foi dessa forma. A gente fazia, a gente chama de off-tube, né? A gente assistia o jogo, a transmissão oficial da Federação Paulista, e a gente fazia a narração em cima dessa transmissão. Então, o que às vezes a gente faz aqui também? Era o que a gente tinha para fazer, não tinha como. Nós estávamos proibidos de entrar no estádio, então era como a gente tinha que fazer, não teve jeito. E mesmo assim a gente não deixou de passar a informação para o torcedor juventino. E me fala, hoje você tem o Marcelo, teve a ideia, e quem mais atua aí com você? A gente tem uma equipe grande, né? Hoje de narradores fixos, né, que a gente tem, sou eu e o Raoni Pacheco. O Marcelo, além do idealizador da rádio, ele também é repórter, então ele, né, repórter de campo e também
ajuda aí com o pessoal que manda mensagem durante a transmissão e tudo mais. Repórter também nós temos o Edson Luiz, comentarista nós temos o Silvio Oshiro, temos também o Hamilton Kuniyoshi, temos o Wagner Hiroi também, a nossa trinca de japoneses, né? Nós temos 3 japoneses, são comentaristas aí que nos ajudam bastante. Tem também o pessoal que participa dos outros programas, tem o Ricardo de Castro, tem o Guilherme Conde, que não está mais com a gente, mudou de cidade, mas sempre também está participando. Tem o Marden Soares, que é o nosso comentarista de arbitragem, também temos a nossa comentarista de arbitragem, o Marden Soares, Muitas vezes ele está no estádio com a gente, né, e participa também comentando os lances, né, os lances polêmicos da partida. Que sempre tem, né? Sempre tem, não claro. Tem como. Ou ele está também em algum outro lugar assistindo o jogo e entra para falar. E manda mensagem pra gente, a gente coloca a mensagem dele, manda mensagem de áudio, a gente coloca a mensagem de áudio no ar, ele falando, olha, tá impedido, não estava impedido, foi falta, o juiz errou. Então a gente tem também o Marden Soares, que faz aí o comentarista os comentários de arbitragem. Mas também a gente tem muitos amigos nesse meio do futebol que sempre nos ajudam também fazem algumas transmissões, participam também das transmissões, às vezes até de forma um pouco mais descontraída, tá? Mas a gente tem bastante gente que ajuda a Web Rádio Moca a ir para o ar a levar os jogos do Juventus. E quando não é em estádio? Eu sei que vocês fazem uns outros programas também, que vocês vão às vezes em algum estabelecimento, algum parceiro de vocês, né? Como é que funciona isso, Corona? A gente tem o programa Atrás do Gol, que é um programa que a gente transmite quando não tem os jogos. Quando isso, que é o torcedor juventino acaba ficando muito tempo sem jogos, né? Então, o último jogo do Juventus agora acho que foi 4, 5 meses atrás. Então, infelizmente, é difícil você, de repente, nesse período, manter a audiência, manter o torcedor ligado na gente. Então, a gente faz alguns programas esporádicos aí, como, por exemplo, o Atrás do Gol, que é um programa feito com notícias do Juventus, não apenas do futebol do Juventus, mas notícias do clube, das festas, os acontecimentos do Juventus. O que está acontecendo no clube? Faz no programa Atrás do Gol. E aí sim, a gente faz cada 15 dias, uma vez por semana, para o torcedor também não perder essa pegada juventina, para não ficar sem a informação, para não ficar sem saber o que está acontecendo no clube. A gente vai para o intervalo, é rapidinho, gente, não sai daí não, a gente vai falar de muita coisa ainda. Eu já vou entrar agora nesse assunto do Juventus, já que ele fala de outros assuntos também do Juventus. Vou perguntar algumas coisinhas aqui para ele, tá? Não sai daí. O vento sempre sopra a favor da saúde, porque é o sopro da vida que nos coloca em movimento. Nós somos um grupo. Somos um hospital e uma maternidade. Somos 8 centros ambulatoriais próprios. Somos o CAIS, uma unidade exclusiva para reabilitação, prevenção e promoção à saúde. Somos o CLAVE, o IEP Dona Sica, o SEGAV e o Centro Cardiológico. Nós somos a tecnologia avançada, o cuidado com atenção e carinho, onde você estiver. Localizado no bairro da Moca desde 1947, o Colégio São Judas Tadeu é uma escola particular de 75 anos de tradição na educação, que vai desde o infantil até o ensino médio. A instituição possui um time de educadores experientes e atualizados, com material didático próprio, proposta pedagógica moderna, com inovação tecnológica e infraestrutura. Em seu diferencial, o colégio possui parceria com Google Enterprise for Education. Tem os laboratórios LabMaker e multidisciplinar, estúdio de vídeo e ainda conta com diversos projetos como o Profissões e o Atualidades. Colégio São Judas Tadeu, uma escola cheia de vida. Colégio São Judas Tadeu. Aquacademia. Aquacademia. Sacada Pizzaria, localizada no bairro da Moca desde 1974, oferecendo há mais de 20 anos o tradicional rodízio de pizzas da região. São mais de 50 sabores entre salgadas e doces.
além de serviços à la carte e delivery. Sacada Pizzaria, Rua Coronel Joviniano Brandão, número 59. O Santo Salone está localizada na Avenida Paz de Barros, no bairro da Moca. Com uma estrutura de 2 andares, oferece sempre os melhores serviços de beleza, com os principais produtos do mercado mundial e um time de renomados profissionais dispostos a melhorar a autoestima de seus clientes. Além dos cuidados básicos de beleza, você encontra o dia da noiva e um relaxante spa day. Estar no Santo Salone é muito mais do que manter uma rotina de cuidados com você mesmo. É uma experiência. Retornamos com o programa Moca Show e hoje nós estamos falando da Web Rádio Moca com o Corona, que é empresário, é locutor da rádio. E a gente estava começando a falar do programa Atrás do Gol. Porque quando não tem as transmissões dos jogos, né? Depois eu queria até que você explicasse pro pessoal por que não tem a transmissão. Acho que o pessoal vai perguntar. Sim. Né? Sim. Mas vamos primeiro falar do Atrás do Gol, que a gente tinha começado. O que você fala no Atrás do Gol? O Atrás do Gol é um programa feito principalmente para o torcedor juventino, né? Então, a gente traz as novidades, quando tem as novidades, do movimento do clube, contratação, quem saiu, quem ficou, e se está tendo treinamento, se não está tendo. Então, a gente fica perambulando aí sobre o que acontece no futebol juventino. Além disso, quando não tem notícias do Juventus para dar também, né, porque também não é toda semana que a gente tem notícia. Então, a gente vai atrás de convidados para participarem do programa. Então, legal. A gente já levou diversos convidados muito legais, principalmente a pandemia, pelo momento da gente trabalhar muito na questão do online, a gente conseguiu falar com bastante gente boa. Então, o professor Pasquale já participou de um programa com a gente, jogadores antigos do Juventus, Bizzi. O Bizzi até deu uma entrevista aqui pra gente, tem várias histórias. Bizzi é um cara sensacional. Né? Personalidades também do jornalismo, por exemplo, Vitor Guedes, que é repórter esportivo também, teve com a gente também. A gente fez um programa com ele, discutiu bastante coisa sobre o Juventus, sobre o futebol em geral. Né? Então a gente, quando não tem jogo e não tem notícia do Juventus, a gente traz sempre um convidado para falar sobre o time, para falar sobre suas experiências, contar suas histórias. E é sempre a gente consegue tirar alguma coisa legal disso daí. Ah, não tenha dúvida. E aí, como é que funciona, então, quando é feita a transmissão, quando para? Nesse caso agora, porque parou, exatamente, né? O pessoal entender como é que é a relação. O time profissional do Juventus, ele participa de 2 campeonatos, 2 principais campeonatos, que é o Campeonato Paulista, o Juventus está na Série A2 hoje, e a Copa Paulista, que é agora no segundo semestre. Então, nós temos, normalmente, em média, se o Juventus não classifica, não segue no campeonato, não vai para as próximas fases, então 3 meses acaba o campeonato. Tá. Então o Campeonato Paulista da Série A2, por exemplo, o Juventus começou em fevereiro, acabou em abril. Em abril já não tinha mais jogo para a gente transmitir. Então é um problema do calendário do futebol que prioriza os times maiores, né? Claro, sem menosprezar nada, mas os times maiores que trazem mais renda, que trazem mais audiência, e os times de menor expressão, eles acabam ficando sem calendário para jogar. Entendi. Né? Além do que também a gente sabe que o futebol é uma coisa cara. Claro. Então, também é complicado para o time jogar todo final de semana, né? Quem não tem dinheiro, quem não consegue se manter, né? nesse mundo do futebol, é complicado você jogar também todo fim de semana. Então, o Campeonato Paulista no primeiro semestre e a Copa Paulista no segundo semestre. Vai começar a Copa Paulista agora em julho, no mês de julho. Tá. E essa primeira fase vai até o final do mês de agosto, começo do mês de setembro. Tá. Se o Juventus se classificar, ele pode jogar mais um tempo. Mas se ele não classificar nessa primeira fase, então em setembro também o futebol está encerrado. O futebol profissional juventino já Que é o profissional. As outras categorias vocês não cobrem. Transmitimos também. Tá. Sub-20. Isso, o time sub-20 hoje está participando aí do Campeonato Paulista Sub-20, está na disputa ainda, o campeonato está rolando. O Juventus tem chance de classificação para continuar o campeonato, então é um time que a gente tem conseguido acompanhar legal. Não temos informação do time feminino juventino, até antes da pandemia a gente tinha time feminino, a gente acompanhava o time feminino, transmitimos jogos do feminino também, mas agora, depois da pandemia, a gente não acompanha mais e não tem mais o futebol feminino. Acredito que
talvez venha a voltar aí, mas por enquanto o futebol feminino está fechado, então a gente não transmite mais. Mas a gente já fez jogos de futebol de salão, jogos de vôlei, a gente já fez de tudo do que acontece no Juventus. Alguém, vamos fazer uma transmissão? Vamos, a gente vai. Tá tendo campeonato, não sei o que. É super parceiro do Juventus. Sempre, o Juventus pede, a gente vai lá e, claro que está nas nossas condições, a gente vai lá e faz. Tanto é que vocês foram homenageados, né, no aniversário aí do Juventus pelo trabalho, pela parceria. Verdade. O Juventus homenageou a gente aí nesse aniversário agora desse ano, também pelos nossos 10 anos de transmissões também. Sim. Então, a gente participou da festa de aniversário do Juventus, o Toninho, o presidente Antônio Gonzalez, nos agraciou aí com uma homenagem muito legal, muito emocionante. A gente está sempre perto do Juventus, sempre participando, então é legal receber, ser homenageado, ser lembrado nessas datas importantes. Né? Aí fala pra gente um pouquinho da sua festa também, a festa de 10 anos da Web Rádio Moca, que movimentou a Moca, gente. Vocês estavam lá. Sim, vocês claro. estavam lá também, foi. A gente não pode deixar passar em branco, né? São 10 anos de transmissões esportivas, não tinha como deixar de fazer uma lembrança, uma comemoração. Aproveitamos que a pandemia deu uma trégua, então a gente pôde juntar os amigos, convidar as pessoas que a gente mais gosta, as pessoas que fizeram parte desses 10 anos, né? E fizemos aí um jantar nos nossos amigos lá da Sacada Pizzaria. Sim. E foi um jantar maravilhoso, muitas homenagens também a gente prestou para as pessoas que fizeram parte. Receberam também, né? Exatamente, que participaram dessa história com a gente também. Então, é claro que a gente tinha mesmo que fazer alguma lembrança, lembrar esses 10 anos, não deixar passar em branco. E claro, né, a Moca tem que terminar com pizza, né? Não tenha dúvida, né? Que é um bairro que gosta de pizza. Gente, os moradores amam uma pizza, né? Verdade. Aí fizemos lá na Sacada Pizzaria, foi muito legal. Que é um parceiro de vocês também. Grande parceiro, a Sacada é um grande parceiro, nós temos vários nosso parceiros. Nosso amigo também, meu patrocinador. São Cristóvão Saúde é um grande parceiro nosso, um dos nossos principais parceiros também. Temos muitos amigos que ajudam a Web Rádio Moca também a chegar onde a gente chegou nesses anos todos que a gente fez, esses 10 anos de transmissões esportivas. E como é que foi a aceitação do público, Corona? Que vocês falaram, começaram ali, né, fazer as transmissões e tudo mais. Como é que foi a aceitação dos juventinos? Olha, não podia ser melhor. Até pelo fato de que a gente não tinha ninguém que transmitisse os jogos. Então, o torcedor juventino começou a descobrir a Web Rádio Moca, começou a nos seguir, começou a acompanhar nossas transmissões, começou, depois da entrada das redes sociais, começou a participar das nossas redes sociais. Então, não podia ser melhor. Claro, vocês sabem, quem tem rede social, quem trabalha em rede social, sabe que tem aqueles chatinhos, né? Aqueles haters ali. Tem os haters, não adianta quem enche o saco mesmo. Mas a aceitação é praticamente 100%. Mas podem falar também, que é bom também para o engajamento. Deixa falar, a gente vai. Responde para você também. Responde! Né? Por que não? Mas olha, quase 100% das pessoas apoiaram o nosso trabalho, nos ajudam também com informações, nos ajudam com ideias, então a gente não tem do que reclamar, nosso público é muito bom, vem crescendo a cada dia, graças a Deus, né? Nós temos aí por jogo uma média aí de 2 a 3 mil pessoas simultâneas nas nossas transmissões, então a gente tem realmente muito que agradecer esse público, né? E todo esse pessoal que nos acompanha, né? Tanto no nosso site quanto nas nossas redes sociais também, nossas redes sociais que também bombam também e todo mundo participa, é muito legal. A gente vai para mais um intervalo. Gente, não sai daí não, a gente ainda vai falar sobre algumas curiosidades aí que aconteceram nas transmissões, né? Que é legal saber também. Gente, não sai daí. O vento sempre sopra a favor da saúde, porque é o sopro da vida que nos coloca em movimento. Nós somos um grupo, somos um hospital e uma maternidade, somos 8 centros ambulatoriais próprios, somos o CAIS, uma unidade exclusiva para reabilitação, prevenção e promoção à saúde. Somos o CLAVE, o IEP Dona Sica, o SEGAV e o Centro Cardiológico. Nós somos a tecnologia avançada, o cuidado com atenção e carinho, onde você estiver. Localizado no bairro da Moca desde 1947, o Colégio São Judas Tadeu é uma escola particular de 75 anos de tradição na educação, que vai desde o infantil até o ensino médio.
A instituição possui um time de educadores experientes e atualizados, com material didático próprio, proposta pedagógica moderna, com inovação tecnológica e infraestrutura. Em seu diferencial, o colégio possui parceria com Google Enterprise for Education. Tem os laboratórios LabMaker e multidisciplinar, estúdio de vídeo e ainda conta com diversos projetos como o Profissões e o Atualidades. Colégio São Judas Tadeu, uma escola cheia de vida. Colégio São Judas Tadeu. Aquacademia. Aquacademia. Sacada Pizzaria, localizada no bairro da Moca desde 1974, oferecendo há mais de 20 anos o tradicional rodízio de pizzas da região. São mais de 50 sabores entre salgadas e doces, além de serviços à la carte e delivery. Sacada Pizzaria, Rua Coronel Joviniano Brandão, número 59. O Santo Salone está localizada na Avenida Paz de Barros, no bairro da Moca. Com uma estrutura de 2 andares, oferece sempre os melhores serviços de beleza, com os principais produtos do mercado mundial e um time de renomados profissionais dispostos a melhorar a autoestima de seus clientes. Além dos cuidados básicos de beleza, você encontra o dia da noiva e um relaxante spa day. Estar no Santo Salone é muito mais do que manter uma rotina de cuidados com você mesmo. É uma experiência. Retornamos com o programa Moca Show e hoje com essa simpatia aqui, o Renato Corona, que é jornalista, radialista da Web Rádio Moca, empresário também, né, do ramo de seguros. Eu acho legal colocar para o pessoal de casa que isso é uma curiosidade. Se vocês só vivem disso, né, da Web Rádio Moca, acho que todo mundo te pergunta, né, isso é uma pergunta de praxe. E o que vocês fazem? Eu sei que não, né, que vocês têm outras profissões também aí. A Web Rádio Moca, na verdade, ela é nosso hobby, né? A gente fala que é o nosso vício, né? A pessoa gasta ali com cigarro, gasta com bebida, tá? A gente gasta com equipamento de rádio para transmitir os jogos. Gente, então, é o nosso vício. Então, a gente gosta do trabalho, gosta de fazer o que a gente faz, então a gente faz por amor mesmo, né? A gente faz por amor ao radialismo, ao jornalismo, ao futebol e ao Juventus também. Então, a gente faz isso... Porque, gente, eles são juventinos mesmo, não é sim, isso? somos juventinos. Na verdade, a minha profissão, eu sou corretor de seguros, tenho uma corretora de seguros, né, que fica sediada aqui perto na Grande Moca, vamos dizer assim. Exatamente. Na Vila Prudente. É tudo junto. Tudo né? junto, então. São bairros vizinhos. Vizinhos, exatamente, que é o Grupo Seguros Corona. E o Juventus, a Web Rádio Moca, é o nosso hobby, né? Mas é o nosso hobby profissional. Então a gente faz completamente profissional, todos os nossos profissionais são cadastrados, tem a carteirinha da ACESP, que é a Associação de Cronistas Esportivos, todos nós temos, jornalistas, radialistas, eu tenho as 2 faculdades também, Marcelo Santos também, além de radialista, ele também é especialista em TI, né, em tecnologia da informação, então cabo é com ele. Essa parte, né, de equipamentos. Então, né? assim, todos nós somos profissionais no que a gente faz, na né? área. Nós fazemos por hobby, mas não fazemos como hobby, nós fazemos profissionalmente. Exatamente. E vamos falar agora sobre se tem alguma curiosidade, assim, que aconteceu nas transmissões. O que você pode falar pra gente? Olha, tem várias, né? Tem algumas que não dá pra falar aqui também, não, claro porque é um pouco complicado. Mas tem diversas curiosidades, assim, coisas que aconteceram em transmissões, tanto na Rua Javari quanto em outros estados que a gente foi. O famoso jogo que o Gil ganhou, aquele monte de esfirras lá, que o Gil fez 4 gols num jogo só e acabou ganhando um monte de esfirras do nosso outro patrocinador também, que foi pro Brasil, foi pro mundo inteiro, só a gente transmitiu esse jogo. Então nosso áudio, nossas narrações dos gols foi pro mundo inteiro. Olha que bacana, o Raoni estava narrando aquele jogo, eu estava de
repórter, e nossa transmissão foi até para sites internacionais. Então, essa foi uma das coisas interessantes. Casos fora do estado, por exemplo, fora do estádio, né, daqui da Moca, casos, por exemplo, agora nós tivemos em Monte Azul, a torcida do Monte Azul queria bater na gente, porque a gente estava transmitindo, eles falavam que a gente do Juventus, é claro, como eu falo, nós somos da Moca, a Moca é o nosso país, né? A nossa bandeira, nós temos a bandeira da Moca, nós temos a TV da Moca, que é a TV Moca. A gente tem muita coisa aqui na Moca, gente. Nós somos a rádio da Moca, o Juventus é a nossa seleção. Se fôssemos um país, o Juventus seria a nossa seleção. Então a gente vai defender o Juventus mesmo, a gente vai narrar sempre voltado pro Juventus, voltado pro torcedor juventino. Aí alguns torcedores adversários não gostam. Então, em Monte Azul, a gente teve que sair escoltado pela polícia. Monte Azul Paulista. Tivemos casos também em outros estádios daqui do estado de São Paulo, né? Tivemos casos assim, bem peculiares, né? Em São Bernardo do Campo, por exemplo, na cidade de São Bernardo do Campo, a cabine de imprensa estava em reforma, a gente narrou da arquibancada. A gente montou todo o nosso equipamento na arquibancada, porque a cabine de imprensa estava em reforma, ninguém podia entrar. Um funcionário foi lá, ligou uma extensão para a gente, jogou para baixo. Gente, isso ninguém vê. Para a arquibancada, pois é. Ninguém vê. E a gente fez a narração da arquibancada, ali atrás da torcida. Então, que também é mais perigoso ainda, porque a torcida estava ali. Então, a gente não tem a proteção da cabine. Mas já aconteceu histórias de viagens também, da gente chegar em cima da hora do jogo e o equipamento não funcionar. Acontece. Interior tem muito essa questão do 110 e 220. Então a gente ligar na tomada e queimar o equipamento, porque aqui em São Paulo é 110. Acontece, e lá no interior gente. É 220. Então, não é brincadeira né? Não é. Então são fatos assim pitorescos, mas a gente nunca deixou de levar transmissão para o torcedor juventino. Às vezes até pelo celular. Mas saiu... Por uma ligação, a gente fazia uma ligação para a nossa central aqui da Moca, que jogava na internet, a gente colocava no ar e saía. Que é o compromisso, né? Com os juventinos. Exatamente. Que é o amor que vocês têm pelo Juventus. Exatamente. Pelo que fazem. E você, como juventino, o que espera? A gente não tem muito mais tempo, mas o que você espera do Juventus? Olha, o que eu espero do Juventus é o que eu sempre esperei, né? Que o Juventus dê alegria para o seu torcedor. Não tem dúvida, né? Vai ser campeão? Vai ganhar? Vai subir de divisão? Não sei. Mas como torcedor juventino, a gente quer que o jogador juventino ponha raça, ponha vontade dentro de campo, que a gente fala, né? Rala o bumbum na grama, mas que consiga honrar a camisa juventina. É isso que a gente espera. Daí a gente vai estar lá para, como dizem os mais velhos, né? Irradiar tudo isso daí nas nossas transmissões da Web Rádio Moca. Adorei irradiar. Com irradiar a gente vai terminando o programa de hoje. Obrigada pela presença. Obrigado vocês, viu? Obrigado pelo convite também. E, como eu falei, TV Moca e Web Rádio Moca somos sempre parceiros. Não tenha dúvida. Beijo, gente. Tchau. Até o próximo programa. Você assistiu o programa Moca Show, um oferecimento São Cristóvão Saúde, sua vida em movimento.